Vamos seguir aqui com o nosso programa. A Câmara dos Deputados aprovou em votação simbólica o projeto que cria o acordo comercial entre União Europeia e o Mercosul. O texto seguirá agora para análise no Senado. O tratado prevê a eliminação gradual de tarifas de importação, os impostos cobrados sobre produtos estrangeiros, sobre bens agrícolas e industriais. Juntos, Mercosul e União Europeia representam um mercado de cerca de 718 milhões de habitantes e um produto interno bruto combinado de mais de 22 trilhões de dólares, o que configura uma das maiores áreas de livre comércio do mundo. Bom, para a gente entender melhor o passo a passo desse acordo, as vantagens ao Brasil e os próximos passos, eu converso agora com o deputado Marcos Pereira, do Republicanos, de São Paulo, que é o relator desse acordo. Seja muito bem-vindo, deputado. Já agradeço muito a gentileza de falar conosco aqui sobre esse assunto. Muitos anos se passaram aí para a aprovação desse acordo que passou pelo Paraguai, é claro, a aprovação aí por diversos países, União Europeia que também precisa aprovar. Vimos aí uma dificuldade, principalmente lá com Emmanuel Macron na França, e agora texto que passa pela Câmara e segue para o Senado Federal. Já começo com a seguinte pergunta: o que é que o brasileiro, nós brasileiros, que é a ponta que espera, a ponta mesmo, o povo brasileiro, o que a gente pode esperar de benefício desse acordo, desse grande acordo entre União Europeia e Mercosul? Muito bem, muito obrigado, Neila, pelo convite. Um abraço para todos, para você e para todos as pessoas que trabalham aí com você no Metrópolis. Eu precisaria fazer uma introdução rápida, Neila, e lembrar aqui para as pessoas que acompanham que eu fui ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços no governo do Michel Temer. Esse acordo, como você disse, é um acordo que vem sendo negociado há muitos anos, iniciou em 1999 e foi concluído agora em 2006, 2026, quase 26 anos depois. Durante o governo Dilma ele ficou paralisado, as negociações ficaram paralisadas e eu, no governo de Michel Temer, fui um dos agentes do governo brasileiro que retomou as negociações com a União Europeia numa reunião de ministros de comércios do G20 lá em Xangai, na China. Eu e, na época, o Francisco Cabreira, que era ministro da Argentina, nos reunimos com Cecília Malmström, que era a comissária de comércio da União Europeia. Passou pelo governo Bolsonaro, que continuaram as negociações e concluiu agora no governo Lula. Portanto, é um acordo do Brasil, não é um acordo de governo A, B ou C. É um acordo do Mercosul, que, como você bem disse, vai dar acesso a um mercado do lado nosso aqui do Brasil, um acesso a um mercado de 450 milhões de pessoas, que é o mercado europeu. E eles terão acesso aqui a um mercado de 250 milhões de pessoas passando de... Isso vai baratear, em certa medida, os produtos que nós, aqui no Brasil, importamos da União Europeia, como também barateará os produtos que nós exportamos para eles. O que o brasileiro vai ganhar com isso? Respondendo agora diretamente, depois de fazer essa rápida introdução, à sua pergunta. Vai ganhar porque terá acesso a produtos um custo menor, haja vista que o Acordo de Livre Comércio prevê a baixa de vários impostos, a redução de vários impostos de importação e, em vários outros casos, a eliminação total desses impostos. Portanto, os brasileiros terão acesso a produtos mais baratos, que são importados da União Europeia, mas também terá um incremento no PIB nacional e, consequentemente, gerando emprego, porque se a nossa indústria, se o nosso agro exporta mais, terá demanda maior também de trabalhadores, portanto, gerará emprego. Deputado, hoje ainda existem alguns empecilhos para a aprovação desse projeto, tanto no Brasil quanto na União Europeia. Eu sei que esse tipo de acordo ele envolve também algumas condições, como condições de acordos ambientais. Além dos acordos e condições ambientais, lá na União Europeia ainda existe alguma resistência ou condição para esse acordo ser aprovado? Desde a época das negociações, e eu me lembro muito bem, porque, como disse agora há pouco, eu participei dela em vários momentos durante 2 anos, os 2 anos que fui ministro de Indústria e Comércio Exterior,
havia uma resistência grande da Irlanda e da França, principalmente, do agro francês. Todos nós assistimos aí pela mídia, pela imprensa, também divulgado amplamente aqui pelo Metrópolis, os tratores invadindo as ruas de Paris no início deste ano, os agricultores franceses protestando, porque a nossa agricultura brasileira, ela é muito competitiva e de altíssima qualidade. Portanto, há essa resistência e esse segmento lá na Europa, inclusive, judicializou. Mas o acordo que nós aprovamos ontem na Câmara e que provavelmente será apreciado na próxima semana no Senado, e acho que é importante fazer um parênteses aqui, Neila, e registrar que já foi aprovado na Câmara da Argentina e há uma previsão, não sei se vai se confirmar, de aprovar no Senado argentino na data de hoje. Então, está avançando. Com isso, a União Europeia poderá autorizar que esse acordo entre provisoriamente. Então, uma das dificuldades que existe é essa do lado europeu. Nós temos do lado brasileiro também uma preocupação do agronegócio, porque a Europa impôs percentuais de aumentos nas cotas de importação muito baixo. E se você permitir, eu tiver tempo, eu poderia explicar, porque é um assunto muito técnico e eu vou tentar ser o mais didático possível. É, Posso prosseguir rapidamente? Pode, por E favor. não vou ser muito extenso. Então, o que acontece? A Europa impôs um limite de aumento de importação de um ano para o outro de 5% apenas. E aí eu cito aqui apenas dois exemplos. Tenho vários aqui para citar para você, mas vou citar dois para não ser muito prolongado. Milho, por exemplo, de 2024 para 2025, o volume de exportação do milho daqui para lá aumentou em 94%, quase que dobrou. Carne bovina in natura aumentou em 73%. Portanto, e aí eu digo só esses dois, mas teriam vários outros produtos para mencionar. E então já estaria estourado. E o que significa isso? Se ultrapassar de um ano para o outro 5%, a Europa poderia suspender as importações e suspender também a redução ou eliminação das tarifas. Poderia voltar a taxar as importações que excedessem esses 5%. O que prejudicaria o nosso agro aqui no Brasil, principalmente. O que nós pedimos ao vice-presidente, ministro da Indústria, Geraldo Alckmin, na data de ontem? E ele prometeu que ainda ontem encaminharia a minuta do decreto para a Casa Civil e que no máximo na próxima semana seria publicado no Diário Oficial. Que nós pudéssemos ter também travas aqui no Brasil de salvaguardas para que, em acontecendo isso, a gente também possa bloquear certas importações para que haja a reciprocidade e o equilíbrio na balança entre os dois blocos, do Mercosul e União Europeia. E o vice-presidente Geraldo Alckmin nos garantiu que isso será feito. Portanto, tem essas preocupações todas, mas que estão sendo resolvidas no diálogo. A questão do clima, do meio ambiente que você falou, também é bastante sensível, mas ela é um capítulo menor no acordo, haja vista que tem um acordo muito mais amplo, que é o chamado Acordo de Paris. Deputado, para finalizar, a gente sabe que no ano passado houve esse problema com a taxação imposta por Donald Trump dos Estados Unidos ao Brasil e também a vários países do mundo. Muitos países tiveram que se movimentar para ampliar também o número de parceiros comerciais. A gente vê agora o presidente Lula viajando à Ásia, tentando ampliar aí também os nossos parceiros comerciais. Esse acordo também pode ser uma boa nesse sentido de ampliar a parceria comercial, ou seja, tirar, como a gente diz, tirar as maçãs de um cesto só? Não tenha dúvida, nós teremos condições de ampliar e não ficar focado. Os nossos dois principais parceiros comerciais ainda são China e Estados Unidos. Agora, com a União Europeia e com esse acordo que o nome já diz livre comércio, vai haver um crescimento nessa corrente de comércio entre os dois blocos, Mercosul e União Europeia, e disparadamente o Brasil é o maior país, a maior economia, a maior indústria, o maior agro do Mercosul, né? Nós temos o Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. O Brasil disparadamente lidera isso, então nós estamos muito satisfeitos e contentes e ansiosos, até podemos dizer assim, pela entrada em vigor efetivamente do acordo, porque
vai fazer com que haja também essa concorrência com os Estados Unidos, haja vista esse protecionismo protagonizado pelo Trump com a elevação das tarifas, que não foi só com o Brasil, com vários países ele fez. Portanto, é importante ter concorrência. Isso é também uma concorrência. A gente pode comparar assim para que as pessoas que acompanham aqui entendam melhor. Muito bem, deputado. Te agradeço muito pela gentileza, pelas explicações aqui para mim e para quem Obrigado. está nos assistindo. Muito obrigada, deputado Marcos Pereira. Obrigado, bom trabalho para você. Olha, voltamos a falar sobre a confusão na CPMI do INSS agora pela manhã, onde foram aprovadas as quebras de sigilo fiscal e bancário de Lulinha, filho do presidente Lula. Nossa repórter Marília Ribeiro está lá ao vivo e tem mais informações para a gente. Marília, nos atualize, por favor.